Boa noite. Boa noite. Aqui estamos mais uma vez para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Como sempre fazemos todos os domingos, com as bênçãos do nosso Pai. Vamos pegar a nossa água. Elevando assim. Boa noite, meu irmão Márcio, seja bem-vindo. Vamos pegar a nossa água, agradecendo ao nosso Pai. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Vamos pegar a nossa água e agradecer ao nosso Pai. Boa noite, maninha. Saudade. Agradecendo ao Pai essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em seu nome, em nome do Mestre Jesus. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo, meu irmão. Pegando a nossa água e agradecendo. Já vamos ser 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos da guarda, a esses trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, que estão sempre a postos para nos auxiliar, para iluminar o nosso caminho, sempre que rogarmos o auxílio. Porque sabemos que onde perece o auxílio humano, teremos o auxílio do plano espiritual superior, dirigidos pelo Mestre Jesus, nos amparando, nos fortalecendo, nos dando coragem nas horas difíceis. Por isso te rogamos, Mestre amado, que as tuas bênçãos de luz, de paz, de amparo, consolo e, por que não, de cura, sejam derramadas nas nossas águas. Ilumine esse lar que nos recebe nesse momento, cada cantinho, cada cômodo. Todos os irmãos dessa família que possam ser abençoados. É o que te pedimos nesse momento. Que o medicamento espiritual seja colocado nessas águas. E que todo aquele que dessa água beber com fé esteja receptivo a todos esses fluidos benéficos e salutares, que com certeza já fazem parte desse líquido com amor e paz. Por isso te agradecemos e te convidamos, Mestre Jesus. Fica conosco em mais este Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos hoje falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18. São instruções dos Espíritos
que nos fala: deixai vir a mim as crianças. Boa noite, Vilma, boa noite, Álvaro. Sempre dizendo que eu não enxergo todos, então eu gosto de dar boa noite para quem eu vejo, tá bom? Boa noite para todos. O Cristo disse: deixai vir a mim as crianças. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar nada à infância física, comprometida com a matéria, submetida ao jugo do instinto e ainda não pertencendo à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem ao seu redor e em seu favor. Jesus desejava que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Assim, submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a chama que iluminou as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril é começada. Não mais se trata de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados serão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a relação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita a largo horizonte. E eis aqui seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o topo dos montes. Isso nos disse o João Evangelista, né? Um espírito benfeitor em Paris, 1863. Boa noite, Adalgisa. Seja bem-vinda, minha irmã. O termo criancinhas nos diz o roteiro sistematizado. O termo criancinhas se estende aos infelizes, aos fracos, escravizados e viciados de qualquer idade, aos quais Jesus chama a atenção, concita a atenção e benevolência dos homens, e para os quais promete ele o consolo e amparo de que são carentes. Para Deus, nosso Pai, somos ainda crianças espirituais carentes de amor e orientação. Esse é o nosso Pai, amoroso, bondoso, misericordioso. E aí vem as questões para nos auxiliar sempre no entendimento. Por isso gostamos de ler esse roteiro sistematizado. A quem mais se referiu Jesus com o termo criancinhas, além de se reportar a estas propriamente? Bom, Jesus referiu-se principalmente aos infelizes, fracos, escravizados e viciados de qualquer idade, porquanto são estes os que mais carecem de auxílio, de amparo. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. E o que pretendia Jesus com o chamamento "Deixai que venham a mim as criancinhas"? Jesus propôs que se dirigissem a ele com esperança e confiança todos aqueles que,
quais frágeis e indefesas crianças necessitassem do seu amparo, pois nele encontrariam acolhida. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu coração, o coração das mulheres que são todas mães. E por que então Jesus não se dirigiu diretamente aos adultos a quem efetivamente pretendia se referir? Para que seus ensinamentos fossem melhor assimilados. Jesus usou a criança como modelo, uma vez que esta, pela fragilidade e doçura, mais facilmente despertaria no coração dos homens a conscientização do dever para com o próximo. Esta, como tantas outras verdades eternas apregoadas por Jesus, ficou sob o véu da alegoria, cabendo a nós aprendermos seu real sentido. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Que papel desempenha o Espiritismo com relação aos ensinamentos do Cristo? O Espiritismo vem cumprir a promessa de Jesus, esclarecendo-nos o sentido exato de suas parábolas, abrindo novos horizontes para a descoberta das verdades eternas incitas em seu Evangelho. São chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. A manifestação espírita alarga os horizontes e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Então, que possamos sempre, como as crianças, confiar no Mestre, rogar e confiar. Se erramos, se falhamos, como bem diz o Evangelho, Deus nos considera crianças, filhos pequenos ainda espiritualmente. Então, a mão sempre estará estendida para nós. Nós podemos esquecer do nosso Pai, do nosso irmão Jesus, mas eles jamais esquecerão de nós. Por isso que o Pai ainda delega aos anjos guardiões, cada um de nós temos essa proteção ainda extra para nós. Cada um de nós, sempre contando com esse amor incondicional deles por nós. O que recebem em troca? Às vezes agradecemos quando lembramos, não é assim? Mas na maior parte do tempo esquecemos de agradecer e somos tão abençoados, desde que abrimos os nossos olhos pela manhã. O Evangelho, no item 19 do capítulo 8, diz assim: Deixai vir a mim as crianças, pois eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão de aflitos e de infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhes-ei o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência, este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração, fechando-as? É o amor, é a caridade. Se vós tendes esse fogo divino, o que temeis? Dizei-vos em todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz provar-me pela dor e as tribulações, sede bendito, pois é para o meu bem. Eu sei que sua mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor,
ter piedade de vossa frágil criatura e dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito. Mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma e que, sem cessar, esta faça subir a vossos pés a voz de seu reconhecimento. Se tendes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem as circunstâncias, nem a maldade daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão arrebatar. Aí a nossa defesa, né? A nossa proteção. Se tendes amor, tereis colocado vosso tesouro onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-los. E vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia a dia. E semelhante à ave que plana nos ares e não se lembra da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, possa beber do elemento da vida no seio do Senhor. Isso nos disse um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Lindo, né? Mas é a nossa proteção, é a verdade. Sempre falamos que quando nós nos conectamos a Jesus com o coração puro, ficamos meio que blindados. Aquelas coisas que antes nos ofendiam, nos colocavam, nos desanimavam, hoje não mais. Porque ficamos, como a palavra que gostamos de usar é blindado mesmo, protegidos. Porque os benfeitores estão conosco. Se é alguma coisa muito forte, eles nos dão a coragem, nos iluminam a mente de forma que possamos ver de outra maneira aquilo que julgávamos sem solução, aquilo que achávamos que não vermos a luz no fim do túnel. Mas com essa proteção, com essa conexão, nos sentimos fortes, corajosos e não desanimamos, com certeza. Nos diz o roteiro, qual a essência do ensinamento estudado neste trecho? O amor e a caridade que constituem o bálsamo suavizante e cicatrizante de todas as chagas morais de que somos portadores. Se possuís esse fogo divino, o que podereis temer? Por quê, queridos irmãos? Porque nós ficamos mais compreensivos. Nós começamos a ver que aquele irmão que erra conosco, às vezes ele está tão infeliz, que para se defender ele ataca. E muitas vezes se defende de algo que não fazemos, nem fizemos. Então, precisamos sim desse amor conosco, de ser caridosos. Aquela caridade moral de que fala o Evangelho, nos calar, para que às vezes um mais tolo do que nós possa falar. Então, aquela fala popular que tem, quem cala consente, não. Conforme o Evangelho, não. Muitas vezes calamos porque não queremos conflito, porque sabemos que aquele irmão não está num bom momento, foi infeliz, querendo nos magoar, nos ofender, nos perseguindo. Então, precisamos lembrar sempre aquela perguntinha básica: o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? E nós jamais tomaremos uma atitude que posteriormente vamos nos arrepender. Porque Jesus era amor e caridade. Aos poucos nós vamos evoluindo e aos poucos vamos melhorando a nossa caminhada, porque a natureza não dá saltos. Nós ainda somos orgulhosos, egoístas, erramos muito, ainda vamos errar. Mas o importante é termos consciência dos ensinamentos de Jesus.
E aí no item 6 diz assim, na questão 6, como conseguir esses veículos de felicidade? Destruindo primeiramente o foco maior e causador de toda nossa degradação moral, o orgulho. Depois, agindo consoante a recomendação e o exemplo do Cristo. Em resumo, tornando-nos quais criancinhas no dizer de Jesus. Ninguém pode doar amor e praticar a caridade sem antes tornar-se humilde ante os desígnios de Deus. E por que razão ainda nos mantemos arredios a essa conquista? Porque a nossa vontade ainda não é suficiente o bastante para fazer com que germine a semente do amor que trazemos conosco e que só frutifica com muito empenho nosso em prol do seu cultivo. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Porque nos diz o Evangelho que Deus colocou no nosso coração, no coração de todos os seus filhos amados, a semente do amor. Mas nós precisamos fazer com que ela germine. Nos diz aqui no roteiro que a nossa vontade ainda não está firme o suficiente. Mas nós precisamos perseverar. Porque quando nós perseveramos, nós nos sentimos mais fortes, mais protegidos. E não é tão fácil alguma coisa nos abalar. Por mais dificuldade que nós passemos, nós vamos conseguir vencer. A bênção sempre virá. O apoio, o amparo sempre virá. O que acontece é que muitas vezes a nossa fé não está fortalecida o suficiente. Porque, como diz aqui o Evangelho, ainda somos criancinhas espirituais para o nosso Pai, o nosso Criador. Não é mesmo? E aí nos diz o Evangelho, no seu item 20. Boa noite, Vaneide, nossa administradora, Vera Vargas, Marlene, boa noite, sejam bem-vindas. Diz assim no item 20 do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamastes? É para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Ah, que sofrimento! Bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu pude realizar e que foram notadas por vós, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. E em vossas aflições, olhai sempre ao céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se for preciso, para que minha alma se eleve a vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem ser-vos-ão dadas. Aquilo que falamos, sempre. Podemos dizer por experiência própria. O auxílio vem, muitas vezes, de onde menos esperamos. Não precisamos ficar falando frases repetidas, orações decoradas. Não, é falar do fundo do coração. Meu Pai, me ajuda. Ele sabe melhor do que nós o que nós temos, mas nós precisamos pedir, né? Fazer a conexão com Ele. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, vamos repetir: a força e a coragem ser-vos-ão dadas, e talvez também essa cura que não pedistes senão timidamente,
em recompensa à vossa abnegação. Porque às vezes nos bate uma vergonha, e falamos particularmente, nos bate uma vergonha de pedir, mas nós não precisamos ter vergonha do nosso Pai. E aí então pedimos a cura timidamente, como diz aqui. Mas se o Pai achar que nós merecemos, Ele vai nos dar. Mas uma vez que aqui estou, numa assembleia em que se trata acima de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como bem-aventurados pela expiação. Lembrai-vos que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que era preferível que o atirasse ao fogo a tê-lo como causa de vossa condenação. Ai, quantos há na terra que um dia maldirão nas trevas terem visto a luz? Oh, sim, pois são felizes aqueles que na expiação são feridos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente a vida da alma. Podem ver mais que vós que vedes claramente. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e trazer-lhe a luz, digo-me, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves que as que te é permitido entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais que mesmo os predestinados de vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazer com que se suba até Deus. Um parêntese aqui, não é mesmo? Se os nossos olhos veem alguma coisa, já não estamos sempre prontos a julgar o nosso irmão? É através dos nossos olhos. Porque se não víssemos certas atitudes, não presenciássemos, não julgaríamos muitas coisas. E diz o Evangelho que sejamos juízes severos para conosco e bonzinhos, compreensivos para com os nossos irmãos. Foi isso que Jesus fez conosco. Jesus mesmo na cruz pediu que o Pai tivesse misericórdia daqueles que o colocaram lá, porque não sabiam o que faziam. Então, que nós possamos ser esse consolo, essa esperança para os nossos irmãos, perdoar mais, consolar mais, como diz a oração de São Francisco de Assis. Que possamos essa semana iniciar com amor no coração, com caridade, a caridade moral, de que falamos antes. Quando ouvirmos algo que nos desagrada, fechar a nossa boca, calar, tomar um pouquinho da água da paz, ficar quietinho. Esse irmão se arrependendo será bom para ambos. Se ele não se arrepender, para nós vai ser a mesma coisa. Mas Deus levará em conta a nossa atitude caridosa, porque isso é caridade. E uma caridade bem difícil de praticar, porque é nos calarmos quando alguém nos ofende, nos magoa, quando alguém nos fere. É muito difícil. Chegando ao fim de mais esse evangelho, lembrando que agora temos irradiações diárias, enviamos pelo WhatsApp. Quem é inscrito no nosso canal no YouTube recebe automaticamente todos os dias, de manhãzinha cedo, para começar o dia
com a palavra de Jesus no nosso coração, nos consolando. Também temos o atendimento fraterno pelo Messenger. Uma palavra de consolo, de carinho sempre teremos. Vamos novamente elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, já com as nossas águas, aguardando a fluidificação. Algumas já foram fluidificadas, sabemos. Os benfeitores amigos já se encontram nos lares, abençoando. E que nós, com os olhos fechados, sentimos a presença do Mestre Jesus através desses trabalhadores incansáveis da sua seara. Ó Mestre, gratidão por mais esse momento, por essas bênçãos derramadas sobre cada um. Que possamos todos ter uma semana de paz, de harmonia, de amparo espiritual nos momentos difíceis. Que nada nos desanime, porque sabemos que as tuas mãos luminosas estão sobre nós, sobre o nosso caminho. Mestre Jesus, que todos que adentrarem cada lar que nos recebe possam sentir a tua humilde presença, que a tua paz, o teu amor e a tua luz contagie a todos. E que assim sendo prevaleça o amor, a união, a caridade. Ilumina, Mestre, a mente e o coração de todos os nossos irmãos em humanidade. Que o amor seja constante nos corações, hoje e sempre. Ilumina nosso caminho, que possamos seguir os teus passos, rumo ao nosso Pai, o nosso Criador. Que assim seja, Mestre Jesus. Muito obrigada. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.